Saudações a todos, vamos começar mais uma etapa da nossa jornada típica. Aqui é o Ed e hoje nós temos um episódio também muito especial. Colaboração com a Camila, do Um Pode Qualquer. Oi, Camila. Olá, pessoal! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para neurodivergentes. Descobri que era autista enquanto trabalhava, e agora? Algumas pessoas, inclusive eu e a Camila, né, antes da gente entrar aqui no estúdio, a gente estava conversando sobre como que foi a descoberta, né, nosso diagnóstico tardio, e ambos estavam trabalhando, e ambos tiveram crises no trabalho. No trabalho, detalhe, no trabalho, durante o trabalho. Durante o trabalho, né? Então, assim, e aí? Aconteceu com vocês também? Queria ouvir. Mas comigo aconteceu e foi uma coisa curiosa. Não sei se eu começo, se a Camila começa. Não, pode começar, pode falar Tá. sua experiência, depois você fala a minha, acho que a minha é um pouquinho mais longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Tá bom. Então, assim, comigo, eu tava trabalhando numa empresa que eu gostava muito. Eu tava recebendo bônus por produtividade, só que a régua começou a aumentar muito, muito forte, né? Muito alto. Eu tava trabalhando com marketing digital na época, por mais que minha formação seja de TI, eu precisava fazer as vendas online. Então eu trabalhava com pessoas dos Estados Unidos para poder montar loja virtual, para poder controlar o envio dos produtos para quem comprava. Fazia também algumas coisas, tinha um acúmulo de função, né? Dia de função, ainda acúmulo tem muito, né? Acontece, nas melhores famílias e nas melhores empresas. E aconteceu comigo também, não foi diferente. E assim, crise financeira, né? A gente sabe que o mercado exige, às vezes, a gente fazer muitas coisas, várias tarefas e várias funções. E eu me peguei nessa. Tava lá fazendo uma parte de marketing, uma parte de TI, e a régua subiu demais, porque tinha uma necessidade de vender bastante, de bater meta e tudo. Então, eu tava fazendo muita hora extra e gostando muito da empresa, dos produtos, de tudo, né? Mas tava indo além do meu limite, né? Porque a cabeça de quem tem altas habilidades, ela processa 1 milhão de coisas ao nosso redor. Então, não é fácil você gravar, por exemplo, um episódio agora do podcast se tiver gente gritando atrás. Se tiver coisas acontecendo, se o telefone tocar, né? Por isso que o nosso telefone não tá nem funcionando, aqui estamos em off. Offline, só no estúdio, gravando. E o que acontece? Aí o telefone toca, já aconteceu o caso comigo com a minha psicóloga. Um outro telefone pessoal dela, não de trabalho, que ela tava fazendo a videochamada, tocar, e eu falava pra ela assim, ó, pelo toque que deu aí, é da Motorola, você é uma ligação de alguém da família, um outro telefone desse pessoal, e você esqueceu de deixar no mudo porque era uma ligação importante. Parece que a nossa cabeça tem, tipo, várias chaves, assim, né? Que aí se você não desligar uma, eu pelo menos sou assim também. Ele tá contando aqui a experiência dele, a minha foi mais ou menos assim. Eu era da área de saúde, né? Inclusive até já cancelei o meu Corém, graças a Deus. Porque eu fiquei muito mal, assim, de ter várias crises mesmo, porque era muito pedido pra que eu saísse e mudasse muito de setor lá dentro onde eu tava. Mas não era um pouquinho, era, tipo assim, durante um dia inteiro eu passar por, sei lá, 4, 5, 6 setores. Teve um dia que eu fiquei, tipo, de 8 horas de trabalho, eu trabalhava 8 horas por dia. Daí eu fiquei 8 setores, assim. E aí a minha mente parecia que tem, tipo, uma chave, né? Ela meio que não consegue desligar uma chavinha de um setor e ligar no outro já em seguida, sabe? Mesma coisa quando acontece um interrompimento, igual eu tava falando aqui, né? Igual tá conversando com uma psicóloga, alguém, aí daí daqui a pouco toca o telefone da outra pessoa, já, opa, peraí, uma outra chavinha, parece que a nossa cabeça, ela, né, liga naquele momento, assim, e a gente fica meio perdido, assim, mas eu me sinto muito perdida. Eu fico irritado, assim, eu não fico perdido, mas eu começo a ficar irritado, porque, por exemplo, no caso do celular dela, eu descobri qual era o modelo do celular, o porcentagem do volume, do quanto que estava alto, mas aí eu pergunto para vocês, quem tiver alta habilidade de superdatação aí vai entender o que eu tô falando. Eu escolhi isso? Não, a gente não escolhe, é automático, e aí acaba que prejudica, né, atrapalha
atrapalha demais o nosso raciocínio. Você tá querendo fazer uma coisa, acaba parando para poder altamente processar uma outra coisa. E é inútil, às vezes. Então, assim, aconteceu mudanças de rotina, aconteceu mudanças de papéis. E também uma coisa engraçada, né? Como era uma multinacional e eu trabalhava com pessoas nos Estados Unidos, eu tenho essa chavinha para falar inglês. Eu tô falando em português aqui, tô gravando para vocês, vai ser difícil eu começar a falar inglês. Só que se eu pegar no tranco para falar inglês, depois para voltar pro português também é difícil. E aí, ao mesmo tempo, quando eu saía de uma videochamada com os gringos, aí eu voltava para falar com a equipe no Brasil, já era cansativo eu ter que virar essa chave de novo. Né? Mudança, né, de tarefa, digamos assim, né? A gente tá fazendo uma tarefa, daqui a pouco muda, vai fazer outra tarefa e parece que a gente tem, eu sempre tive, assim, essa dificuldade de transições de tarefa, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Isso. Que a gente tem, assim. E aí eu acho que também tanto pelo autismo, né, quanto pelas outras habilidades por adaptação aí. Só que naquela época a gente, nenhum dos dois tinha diagnóstico, né? Então não sabia o que estava acontecendo. Achava só que era um desgaste, era um estresse, qualquer coisa assim. No meu caso, do burnout diagnosticado, o que aconteceu? Teve um belo dia que eu não conseguia fazer nada. Eu acordei e só fiquei com o olho aberto. Não conseguia sair da cama, não conseguia... Enfim, parecia que o robozinho tinha perdido a bateria e a memória dele, né? Ficou ali como se fosse um boneco. E virou um bonecão. E coisas que eu sei fazer, que eu sou certificado internacionalmente, eu não conseguia pegar o mouse e clicar. Não conseguia. Simplesmente esgotou. Parece que meu cérebro explodiu. Né? Não existia mais nada lá dentro. A cabeça tava oca, só tinha mosca passando lá. Então... E eu fiquei uns 2 dias assim. E depois, com o burnout, ele anda de mão dada com a depressão. Então, fui para psicólogo, fui investigar, conversei. Importante isso. Relatei para gerente do RH. Eu falei assim, não estou me sentindo bem. Eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Eu não sei se é um burnout, eu não sei se é uma depressão, mas tá difícil. Eu não consigo ligar o computador, eu não consigo sair da cama. Eu tô muito mal. E ela falou assim, olha, que bom que você percebeu que você tá assim. Ela foi super compreensiva. Então, assim, tem alguns lugares que não tem essa compreensão. É verdade. E no meu caso, por exemplo, quando eu tava lá trabalhando, né, eu me sentia mal. Muitas vezes eu cheguei a ter crise. Eu ia lá justamente para ter crise de ansiedade, né? Chegou um momento que eu só ia lá e tinha crise de ansiedade, né? Geralmente eu também levava, né? Eu levo as coisas muito assim... as pessoas falam, né, na verdade falavam, né, que eu era muito, assim, sentimental, vai. A pessoa falou alguma coisa, já meio que isso me afeta mais, né, do que uma pessoa que não é neurodivergente. Pra mim, me afeta. E até os pacientes, assim, a forma que a gente era, né, enfim, teve uma mudança drástica também lá dentro, né? Depois disso eu comecei a ficar mal. Eu comecei a ter crise, e quando eu falava, né, que tava com crise, eu então pegava um atestado, porque realmente não conseguia ir trabalhar, que eu não conseguia, também cheguei a ficar nessa situação que o Ed tá falando, né, de não conseguir sair da cama, mas no meu caso foi depressão. Eu acredito que eu posso ter tido, né, um burnout, mas não foi diagnosticado, né? A depressão e a ansiedade foram diagnosticados, assim, tipo, de forma grave, né? A ansiedade muito, né, generalizada, que tinha muita crise. Depressão também, depressão muito grave, assim, quando eu pensar em até planejar, eu nem sei se eu poderia falar isso, acho que eu tenho que arriscar um pouquinho, não sei. Mas acontece que isso me afetou muito mesmo. E é quando eu falei pra gerência, né, que eu tava em processo de diagnóstico de autismo, uma semana depois, uma empresa grande, tá? Eu fui demitida. Depois de uma semana, assim, certinho, que eu avisei na gerência. Então também existe isso, né? A pessoa sabe que é autista, ou tá ali fazendo a investigação, ou tá ali, tem que avaliar muito, assim, tipo, se deve ou não falar até pra chefia, né? Se é autista, né, ou não, ou está em investigação, ou se não está, e o que tá acontecendo. Porque tem empresas que são, né, realmente, de fato, acolhedoras e tem empresas que não são. E pra gente, pelo menos pra mim, né, foi difícil diferenciar isso aí, porque eles pareciam que eram compreensivos, pareciam que era uma coisa, mas não era. Só que, na verdade, o que aconteceu ali foi uma falta de gestão mesmo, porque quando mudou a gestão, tudo mudou. Então, é isso. E, então, voltando aqui para as frustrações, a gente tem esquematizado todo mundo que é autista
muito claro na nossa cabeça o que a gente precisa fazer e como a gente vai começar e como a gente vai terminar. Só que aí, infelizmente, a gente não controla fatores externos. Então, vai dar problema e vai acontecer problema para tudo quanto é lado, né? E aí, se não tiver uma liderança que seja acolhedora, gostei desse termo, acolhedor. Muito bom. Se não tem uma liderança acolhedora, você vai acabar com vários colaboradores ali perdidos, revoltados, ou cheirando fofoca, intriga, sabe, sei lá, mas o quê? Certeza. Só que no nosso caso são crises. Então, assim, tem coisas que podem estar perturbando você aí, meu caro colega neurodivergente que está ouvindo agora. Ou parente ou amigo de neurodivergente. Como, por exemplo, a falta da compreensão sutil. Tem certas coisas que são óbvias. Tipo assim, eu não preciso explicar. Nossa, eu lembrei até, você tá falando isso, eu lembrei da minha chefe. Ela me chamou pra conversar uma vez, né? Pra que eu melhorasse meu relacionamento pessoal lá dentro da empresa, né? E aí ela falou assim, não, Camila, é óbvio. Tipo, né? Tipo assim, meio que ela falou assim, você sabe que você precisa, né? Melhorar seu relacionamento pessoal. Mas como assim? O que é melhorar? Porque eu sou muito assim, tipo, de ser uma pessoa mais assim, pontual, sabe? Relacionamento pessoal é algo pra mim muito amplo. E não é uma coisa que eu vou conseguir assim, nossa, a pessoa vai falar pra mim, eu vou melhorar. E como assim? O que é pra melhorar? No quê? Relacionamento pessoal, sabe? Porque pra mim exige muita coisa. Relacionamento interpessoal, primeiro, não depende só de mim. Depende da outra pessoa também. E daí eu tinha uns colegas que não eram tão, assim, digamos, compreensivos comigo, até porque também uma coisa que eu percebi na minha vida profissional até hoje é que eu me dou melhor em um ambiente onde tem menos funcionários, porque eu consigo chegar, consigo apresentar, consigo falar bom dia, tudo bem, tal. Uma coisa que a gente faz, né, as pessoas fazem normalmente, eu faço me esforçando. Eu me esforço muitas vezes para dar bom dia, então às vezes eu esqueço e vou direto ao ponto. E as pessoas não entendem e falam que, né, tipo, é uma, digamos que uma sutileza, né, que as pessoas vão juntando assim, né, e a pessoa fala, nossa, a pessoa é mal educada, mas não é isso, eu nunca tratei ninguém com desrespeito. Eu simplesmente esqueço de falar essas coisas que todo mundo fala. E é cansativo ficar toda hora lembrando. E quando tava uma empresa maior, que é a última que eu fiquei, né, que me fez muito mal. Aí eu percebi, isso ficou bem, assim, sabe? Nossa, todo mundo percebia. Falava, meu Deus, a Camila não fala bom dia. A Camila não fala bom dia. Ela fala tchau, né? Fala tchau, E aí, pronto, aí já era, tipo, eu chegava falando, então fulano falou isso, fazendo a pessoa primeiramente, bom dia. Eu falava, nossa, bom dia, é verdade, esqueci então, não sei o que. Aí eu sempre fui também muito agitada, eu já não sei se é de altas habilidades ou o que é. Vamos investigar. Essa parte o autismo já está confirmado. Vamos ver. Mas assim, pra você, meu caro ouvinte, que não sabe, pra gente que tem o autismo, o nosso conhecimento de que você existe, que você tá ali na frente, de que você vai estar todo dia conosco, é uma segurança e uma previsibilidade. Então, pra gente, a gente não precisa... Não é que a gente não precisa, tá? Nosso cérebro, perdão. O nosso cérebro, ele não computa aquelas amenidades onde é que... bom dia, quero colega. Pra gente, isso daí é um período de tempo no nosso cérebro. Mas eu pra mim nunca fez sentido isso. Não sei se pra você faz sentido, mas pra mim nunca fez sentido. Bom dia. Pra mim não fez nada. Pra mim fez um sentido olá, né? Pra mim fez mais sentido oi. Oi, tipo, então, sabe? Só. Oi, fulano. Então falar o nome da pessoa, sabe? Tipo, oi, Ed. A gente, né? Eu faço uma saudação geral e muitas das vezes a etiqueta popular é considerada má educação. Você chegar assim... Saudações, meu povo. Eu falo com um monte de gente que tá na sala. Que horror. Você tem que levantar e cumprimentar um por um. As boas práticas pedem isso, mas o meu cérebro não consegue acompanhar do mesmo jeito. Né? Então, assim... Até quando a gente tava marcando de vir aqui pro estúdio, era engraçado, porque tipo, a gente começou a zoar, falar brincadeira um pro outro, mas não chegou a comentar, assim... sobre muita coisa do bom dia. A gente foi direto. A gente mesmo. E vambora. Vamos marcar, ver se é com horário, tá? Bora, tchau, bora. Falar sobre o que, tipo, ser mais direto, assim, né? Isso é muito de autista mesmo. E aí, dentro do mercado de trabalho, fica aqui um apelo para líderes, né? Gestores, enfim, lidar um pouquinho
explicar também, tá? Explicar com tato, porque, assim, eu e a Camila, nós temos ciência disso. A gente passou da pior forma possível para aprender, mas tem algumas pessoas que não sabem, que é chegar e falar assim, olha, é legal, faz parte de uma boa prática e tudo, fazer isso, aquilo, outro e tal. E, em contrapartida, chegar também nos outros colaboradores que são típicos, né? Que Sim. Quando se sabe também, né? Porque igual no meu caso, quando eu não sabia do diagnóstico, eu lembro que tinha uma amiga minha, amiga assim, né, de trabalho, colega de trabalho, que ela falou que se sentia insegura de falar comigo. Porque quando ela passava, eu baixava a cabeça. Ela queria me dar bom dia e eu baixava a cabeça, né? Tipo, eu sempre meio que evitei esse contato de oi, bom dia, oi, tudo bem, não sei o quê, porque pra mim nunca fez o menor sentido, nunca fez. Eu sempre me esforço pra fazer isso, só que aí isso ficou bem nítido quando eu precisei me esforçar mais, né? Acima daquilo que eu conseguia, pra poder falar pra todo mundo, né? Porque, ó, trabalhei com 200 funcionários, imagina. Pra lá e pra cá toda hora, oi, bom dia, pra mim isso é extremamente cansativo. E não é assim, difícil para que isso acabe estourando numa crise para um autista, porque vai cansar. Ó, a soft skill, essa habilidade dentro do trabalho, de você lidar com o colega, lidar na comunicação, né, na empresa, comunicação interna, pro autista, ele consegue aprender, tá? Mas, para ele, vai gastar um pouquinho mais de energia, às vezes muita energia a mais, dependendo da ação que for fazer. E isso vai cansar. Então, se você tem um rastreio de uma boa habilidade daquele colaborador que ele é autista e ele pode executar aquelas tarefas ali sozinho e ele tem um bom rendimento, deixa ele quieto no canto dele, por favor, não atrapalhe ele. Tá? É verdade. Porque aí, assim, ele vai fazer aquilo que você tá precisando, aquilo que você precisa, que a empresa quer e tal, e ele vai embora. Ele vai decolar lá e vai dar tudo certo. Você vai atingir. Agora, se você querer exigir... você querer exigir que um peixe suba numa árvore, você vai exigir... Vai dar ruim. Vai dar problema. Então... Para a empresa, para o funcionário. E geralmente acaba dando para os dois, né? Exato. Então, eu sou muito grato de hoje estar trabalhando numa empresa que é bem inclusiva, é acolhedora, compreende esses fatores. Então, assim, se você tá num local onde você sabe que se você fechar o seu diagnóstico, confirmou, eu tenho TEA, tenho TDAH, mas tenho TAG, não sei o que, comunica, se você sabe, se você tem certeza, tá? Se você tem certeza que lá é uma empresa inclusiva, acolhedora e tudo, comunica, porque eles vão pedir o seu laudo, vai ser informado pro seu gestor, né? E aí o seu gestor, ele vai... aprender ou ele vai aplicar alguma boa prática para poder você ter um bom convívio sem causar problemas para você, tá bom? Então, assim, eu sou muito feliz que hoje eu tenho essa oportunidade, hoje eu tenho esse suporte, na empresa que eu trabalho, mas nem sempre foi assim, né, Camila? Como é que foi o final da sua jornada lá na empresa? Verdade. Então... Comigo, quando eu falei, né, que tava... Eles já sabiam que eu tinha depressão, que tinha ansiedade, e que tava investigando, né, essa depressão e ansiedade de ser por conta do meu serviço, né, e né, claro que o fato de eu ser autista, né, tipo, contribuiu muito para isso também, e aí não é culpa da empresa, né, o fato de eu ser autista, mas que eu passava ali dentro, por exemplo, de não ter escala fixa, né, me prejudicava muito, porque eu preciso disso para minha mente funcionar bem, eu preciso de uma rotina. Nem eu sabia que eu era tão apegada à rotina, né, até que a rotina foi tirada de mim. E aí comecei a ter crise, né, e então assim, a minha vida inteira, na verdade, eu tive sintomas, né, sinais, né, sutis, digamos, do autismo, né, porém eu sempre justificava pensando que eram outras coisas, né, eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha, né, tipo, outras coisas assim, né, porque o autismo, ele é comportamental, né, então ela vai aparecer ali com o comportamento da pessoa. E aconteceu comigo, né, de aparecer muitos comportamentos autísticos, digamos assim, né, lá na minha empresa, que não foram muito bem compreendidos, porque eu não tinha o diagnóstico. Aí que veio a suspeita de diagnóstico quando eu estava trabalhando lá, e eu logo de cara falei, pensando, não, é uma empresa acolhedora, eles vão entender, né, talvez até me olhem de outra forma, né, só que não aconteceu isso, né, eu já falei, quando eu estava em processo de diagnóstico, e que a chance de fechar o diagnóstico era muito alta,
E uma semana depois eu fui demitida. Aí, uma semana certinho, assim, eu falei uma semana, ó, tô em processo de diagnóstico de autismo, tá? E aí, uma semana seguinte, ó, você tá sendo demitida. Sem mais nem menos, assim, que nem explicar. Pode ser que é por conta do meu adoecimento, porque sim, eu peguei muito atestado por questões psicológicas, né? Porque eu não tinha condições de trabalhar mesmo, por causa das crises. Pode ser ou por isso, ou não sei, a soma de fatores, no caso a pessoa, né, precisar melhorar o relacionamento pessoal, eu não consegui, né, que ela me chamou a atenção disso uma vez. Mas assim, o que eu fazia lá dentro, né, todo mundo falava, Camila, você é muito competente. Aonde te colocar, você fica, né, tipo assim, aonde ela me colocava no setor, eu ficava e fazia bem o meu serviço. Só que essa transição transição, assim, de setores não dava muito certo comigo. E outra coisa que não deu certo, assim, foi o horário também de serviço, né? Tipo, de não ter um horário fixo pra almoçar. Sempre dava problema na hora do almoço, problema de escala. Aí a hora de ir embora também dava problema às vezes. Então, tipo, somou tudo isso. E aí acabou que eu tinha muita crise e acabou que eu falei pra empresa e a empresa não foi tão acolhedora quanto eu pensei que era. Ai. E cá estamos nós, né? Eu tô até pensando em fazer concurso agora. Ah. Uma coisa mais, dá mais estabilidade, né? Qualquer pessoa é bom, mas principalmente pro autista, né? Que precisa dessa estabilidade, assim, precisa dessa previsibilidade para as coisas, né? Porque você imagina, você tá de repente trabalhando, daqui a pouco você não tá mais, né? Eu, quando fui demitida, tive uma crise, no mesmo dia. Vamos falar de concurso, então, agora? Já que a gente já falou bastante do BO, que é descobrir se é autista dentro do trabalho. Exatamente. É legal, né? Vamos falar, então, sobre as vagas PCD, porque, assim, eu já fui voluntário para recrutar não, né? Auxiliar pessoas em recrutamento. O que seria isso? Eu recebia vagas de vários lugares e aí, dentro da nossa comunidade, a gente sabia de pessoas que estavam procurando emprego e a gente repassava essas vagas. Dava algumas dicas de como montar o currículo e como se comportar nas entrevistas, né? Então, viva bastantes vagas PCD e a gente também acabou pesquisando de como é que funcionaria isso. Então, vou falar aqui rapidinho das vagas, porque não tem muito mistério. E depois a gente conversa rapidinho sobre os concursos também. E até vale aí de estímulo, né, de incentivo para o pessoal pesquisar. E não desistam, ainda mais quem é autista, que consegue pegar uma vaga PCD pelo concurso, que às vezes a nota de corte é um pouquinho menor, assim, né, do que a usual, é bem legal. Eu acho que é interessante aí, né? Então, assim, para você que quer concorrer a vagas PCD, como é que a coisa funciona? Primeiro, antes de mais nada, você precisa do seu diagnóstico fechado. O que isso quer dizer? Você precisa de um laudo psiquiátrico ou de neurologista, com um CRM ativo, né, carimbado e assinado, e você precisa das suas declarações ali do governo, ou seja, você precisa ter sua documentação. Se você tem o novo o novo RG? O novo RG, né, que tem um nome que é assim, que é CIN, mas eu não lembro exatamente o que significa cada letra. Acho que deve ser Carteira de Identidade Nacional. Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas enfim, lá tem como você acrescentar esse laudo, você recebe, e aí você fica com o novo RG dizendo que você é PCD, tá? E aí você pode se cadastrar em qualquer vaga que a comprovação tá no seu RG. Se você tiver CPTEA e também o laudo, tá? Agora, não tenho. Meu vizinho diz que eu sou autista. Ai, minha mãe diz que eu sou autista. Gente. Eu fiz um teste no BuzzFeed. Deu que eu sou autista, gente. Nada a ver. Eu sigo a mocinha no Instagram lá e tal, eu tenho um monte de coisa igual ela, eu sou autista. Não é assim. Isso também não é nem um pouquinho autista, viu? Que tem gente que fala isso, né? Então eu sou um pouco autista. Gente, não existe isso. Eu bato no martelo, não existe um pouco autista, não existe, entendeu? Pra você... Nossa, é muito... A gente tá falando aqui de um diagnóstico de uma maneira muito leve, mas é pesado, sabe? Tipo, no meu caso, o diagnóstico salvou a minha vida, literalmente. Porque eu já tava num processo, assim, de pensar e planejar, assim, sabe? Desviver. Desviver.
Vamos censurar a palavra aqui pro YouTube e Spotify. Exatamente. Não vou lá. Desviver. Eu queria já desviver, entendeu? Então, é uma coisa pesada, sabe? É uma coisa que a gente tem desde a infância. E conforme a gente vai crescendo, né, que as demandas vão aumentando, aparece, né, tipo, o autismo, ele fica mais evidente, entendeu? Tanto que na minha vida eu fui assim, né, quando eu trabalhei de jovem aprendiz, uma equipe pequena, quando eu trabalhei no meu primeiro emprego até na área da saúde, que eu fui pra Santa Casa, de Bragança, também era bem pequeno, não tinha uma equipe muito grande. Agora, quando começou a, tipo, crescer a equipe, crescer as demandas, aí começou a aparecer mais. Começou com um bom dia. Meu bom dia sumiu, gente. Isso que aconteceu. Eu não dava bom dia. Falava, realmente, dava um sorriso e tal, só. Entendeu? E assim vai indo, né? Mas tadinho, gente. Então, você vai concorrer a vagas, vão estar lá... Ai, nossa, que vaga legal, que vaga bacana, vou mandar meu currículo, seja pelo LinkedIn, seja pela Cato ou qualquer outra plataforma. Esteja em mãos o seu laudo, tá? Sim. E de preferência também o seu RG, isso, CPTEA. No próximo episódio eu vou falar só sobre essas documentações e esses registros oficiais que você precisa tirar. Não vai ser hoje, mas você precisa ter. Se você já tem isso tudo que eu falei, parabéns, é só se candidatar. E na hora da entrevista vão perguntar assim, mas qual é a deficiência que você possui? Nós, que somos neurodivergentes, somos considerados com deficiência intelectual, neurológica, tá? Mas aí, por que é intelectual? Nossa, mas eu consigo ler, escrever, não é. É relativo. Eu coloquei deficiência sensorial uma vez. Pra fazer concurso, eu coloquei lá, qual deficiência que eu coloco? A sensorial, porque eu pensei que era mais sensorial. Então, eu descobri isso esses dias. Ele é considerado intelectual, e se tiver a opção neurodesenvolvimento, é neurológico, né? Então, porque assim, acaba entrando nos transtornos mentais, né? Então, por mais que a gente tenha uma super dotação em alguma coisa, a gente vai ter uma deficiência em outra, né? A rigidez cognitiva, ela é considerada uma deficiência porque a gente não é maleável, né? Então a gente se cansa demais e usa muita energia para processar as coisas, energia mental que eu tô falando, tá? Então é considerado uma deficiência intelectual. Mas já tem assim, para não ter confusão e também não ter capacitismo, não dizer que, nossa, o cara é autista, ele não consegue fazer isso. Não, já tem agora uma nova categoria. Em alguns lugares perguntam assim, mas qual é a sua condição de PCD? Aí você é TEA, você não tem membros, você é cadeirante. Aí não, eu sou TEA, beleza. Aí você só manda os comprovantes, tá? Agora já para poder evitar esse tipo de coisa. E você vai passar pelo processo seletivo normalmente, né? Você vai ter que provar que você sabe as coisas que eles estão pedindo e tudo, mas você sendo um profissional que atenda ali aquele perfil e que você tendo transtorno do espectro autista e tendo diagnosticado, você entra como PCD e aí o PCD ele vai ter esse acolhimento que a gente conversou antes um pouquinho melhor nas empresas, é claro. E você vai estar preparado para qualquer problema que aconteceu, como aconteceu com a Camila, você possa reclamar para as pessoas de direito. Exatamente. E talvez tenha um pouco mais de acolhimento, porque eu acho que para deficiência oculta, né, como é o caso de autismo, precisa muito da compreensão das pessoas, do acolhimento das pessoas, né? Porque não adianta você falar e levar lá o laudo e pegar e ocupar uma vaga PCD por ocupar, né? Porque também existe isso nas empresas, a pessoa quer só preencher uma cota ali, mas não é isso, né? A gente precisa de compreensão. Às vezes a gente pode esquecer de falar um bom dia, né? Que a gente é mal educado. A gente às vezes esquece e vai direto ao ponto, porque isso é mais importante pra gente. A gente não gosta de fazer o nosso serviço, a gente faz tudo que é proposto ser feito e faz bem feito. Só que às vezes a gente esquece de alguns detalhes, né? E esses detalhes às vezes pode ser, né? Sei lá. Se for um bom dia, por exemplo, gente, me perdoe. Sem tentar relevar, sabe? Algumas coisinhas assim. E é isso. E aí a gente entra numa outra questão também, que é sobre a estabilidade. A gente vai falar de concurso. Por quê? A vaga PCD, você vai ser avaliado normalmente como qualquer outro colaborador. Então, se você não produzir, se por um acaso você tiver um corte muito grande
na firma lá, sei lá, vão ter que mandar 300 pessoas embora. Tá. E aí, dentro dessas 300, acima de 100 pessoas, acima de 100 colaboradores, tem que ter um PCD. Então, assim, se tiver um corte muito grande que mandou 300 pessoas, tem que mandar 3 PCD também. Então, assim, você acaba entrando na fila de corte, né? Agora, se mandou só 50, mandou só 30, beleza, aí você continua. Agora, vamos falar sobre concurso público. Olha só, aqui é o pulo do gato. Isso daqui para você, meu caro amigo, que puder estudar e fazer a prova, é sua aposentadoria. Divergente, ainda mais amigos neurodivergentes que estão nos ouvindo aí. Gente, acho que o concurso é vida. Qualquer pessoa, mas principalmente para neurodivergente que precisa mesmo de um certo, né, de uma certa estabilidade, previsibilidade, né? Aí a estabilidade vem aí, dar a mão, né? Para estabilidade aí no serviço. Então, maravilhoso. Porque aí como funciona? Você precisa ver edital, você precisa, se você quiser, eu quero investir em concurso. A melhor coisa é você ir num grande curso preparatório, de nome, tá? Um bom curso preparatório, e você se inscrever em alguma área que você tenha afinidade, sei lá, tribunais, o exemplo que eu tô dando. E aí, conforme eles vão recebendo notícias, que eles têm contato com as empresas que aplicam a prova, né, chamadas bancas. Eles vão falando assim, olha, vai abrir o concurso pro tribunal tal, quem quiser começar a estudar, direito isso, direito aquilo. E outra coisa que acontece também, que aconteceu comigo, né, eu tô pesquisando também, tava pesquisando para concurso, antes de me inscrever, ele tá inscrito aí, vamos ver, né, se vai dar certo. E aí eu tava pesquisando, só de pesquisar, assim, isso já vai aparecendo, né, no Google, assim, então, você colocando lá, concurso público aberto, você pesquisa e vê a área que você tem, né, mais afinidade, aí, mais interesse, porque tem bastante, gente, tem bastante vaga, precisa estudar, né, pra caramba, claro, pra passar, óbvio, e estudando, se esforçando, quem sabe aí no concurso, né, consiga ter mais esse acolhimento aí de uma maneira melhor da que eu tive no antigo serviço cotado, por exemplo. Porque as leis são federais, as leis são estaduais, então você tá trabalhando com o governo, vai ser um pouco mais compreensível. Sim. E vamos falar um pouquinho de nota também, né? Porque o que acontece? Como a vaga PCD, ela vai trabalhar com pessoas que têm essas dificuldades que a gente citou antes, de entender algumas sutilezas, entender alguma coisa implícita, ou tudo, possa ser que a prova, ela atrapalhe mais do que ajude na avaliação, né? Então, o que eles fazem? Geralmente, eles têm uma pontuação menor, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Para passar num concurso tal, eu preciso tirar 80 pontos. Se a vaga for PCD, para você que tem diagnóstico, tudo certinho, porque vai ser auditado isso, tá? Então, vai ver se o CRM do médico é válido, se o médico existe, vai ver se a documentação é verdadeira. A gente tá falando... Lembrando que você pode ser preso, tá? Se você mentir pra tentar entrar em algum lugar. Não façam isso. Crime federal ainda, imagina. Sim. Que loucura, hein? Então... Você é doido. Então, assim, mas não. Então, você tendo suas documentações bonitinhas e tudo, não sei o quê, beleza. Você sobe na hora da inscrição e quando você for fazer a prova... Aquelas pessoas que teriam que tirar 80 para se classificar, e geralmente o PCD tem um pouquinho menos, então pode ser, sei lá, 70, 68, a pontuação é diferente. Mas assim, o número de vagas também é menor. Sim. Então... tem concurso que nem tem vaga, né? Isso. PCD, só cadastro reserva também tem isso. Mas se você quiser... eu posso concorrer em ampla concorrência, não tem problema nenhum. O nome, na verdade, sai nos dois, né? Quando você passa ali, sai na ampla concorrência e no PCD. Né? Sai nos dois. Tá, eu quero, né? Então eu vou. Aí você tenta. Mas agora, se você tiver uma oportunidade no concurso com essa vaga, você estuda, é um assunto que você gosta, você domina bem, fez os simulados e foi. Cara, vai que é tua, tenta, porque assim, pode ser aí uma virada de chave na sua vida, uma aposentadoria, pode ser muito bom para todo mundo. É isso aí. Eu acho que a gente pode voltar, né? A gente pode encerrar aqui, na verdade, e voltar para nossos lares tomando sorvete, para deixar os ouvintes com inveja. O que você acha? Acho maravilhoso. Gente, muito obrigado por nos acompanhar.
Eu quero que vocês comentem aí, que vocês compartilhem com o número maior possível aí de pessoas e grupos que vocês participem, que essas informações vão ajudar alguém. Com certeza. Um abraço. Um abraço, galera. Um prazer estar aqui. E é isso.